Olá, turma de 8º ano, tudo bem? Hoje vamos fazer a correção da atividade, mais uma vez aí sobre anúncio publicitário, tudo bem? A exemplo de outras aulas, veremos aí um assunto novo, desta vez, figuras de linguagem, tudo bem? Então confira na tela, pegue seu material, algo essencial nesse momento, ok? Primeira questão, gente. Lá na primeira questão temos, explique o raciocínio implícito no anúncio publicitário que fala sobre a violência contra a mulher, ok? Então temos lá, primeira questão, é comum pensar que o problema da violência é só da vítima, infelizmente, né, gente? Tem, em algumas reportagens, quando se faz uma entrevista a algumas vítimas dessa violência, elas acabam se sentindo culpadas também, mas na verdade não é isso. Não é isso. Devemos ter a consciência que temos pessoas maldosas que acabam cometendo crimes. E o pior de tudo, faz com que as vítimas se sintam culpadas. Ok? Então vamos lá. Mas a Lei Maria da Penha coloca a denúncia da violência contra a mulher como dever do cidadão, ou seja, é problema de todos, com certeza, problema de todos. Se tem alguém sofrendo violência, então, não importa se você conhece ou não conhece a vítima, deve fazer denúncias. Então, vamos lá. Segunda questão. Explica a ambiguidade do slogan. Então, não esconda pode se referir ao ferimento causado pela violência ou ao crime, tudo bem? Então, é perceptível aí essa ambiguidade. Então, por que isso, professor? Não, justamente, olha, essa ambiguidade. Tem pessoas que são vítimas, sofrem aí uma violência, agressões físicas e costumam aí maquiar, guardar essas marcas, ou simplesmente está se referindo aí ao crime, está sofrendo alguma violência, pode ser ela apenas verbal, mas já é o início, é o primeiro passo que se tem aí para futuramente acontecer uma agressão física. Então, algumas pessoas acabam escondendo esse crime, ok? Lembrando que não é crime contra a mulher, não se especifica apenas pelas agressões físicas, mas sim também pelas verbais, ok? Terceira questão, qual é o objetivo do texto? Incentivar as pessoas a denunciar a violência contra as mulheres. Quarta questão, na sua opinião, a estratégia usada para alcançar esse objetivo foi adequada? Por quê? Então aí você vai analisar, vai verificar e em seguida vai se posicionar sobre o que você leu, sobre o que estava disponível no anúncio naquela campanha publicitária, tudo bem? Quinta questão, quem é o produtor dessa campanha? O governo da Bahia, por meio de uma agência publicitária. Então, tem algumas pessoas ou até mesmo órgãos públicos que contratam agências para produzir essas campanhas. Sexta questão, quem é o público-alvo? Explique como você chegou a essa conclusão. Então, qualquer pessoa adulta, gente, qualquer pessoa adulta da comunidade. Não há nada que especifique o público-alvo em particular, mas assuntos remetentes aos adultos, ok? Então, principalmente onde o público-alvo, nesse caso aí, o público adulto, por quê? Porque são os produtores, os que podem estar presenciando esse tipo de crime. Sétima questão, a imagem contribui para o entendimento do texto? Explique com elementos da imagem. Explicando-os. Então, sim, gente, olha, se vocês olharem bem, ela ajuda a entender que às vezes as mulheres escondem as marcas da violência, nesse caso com o cabelo. Fica aí alguns hematomas no rosto, no pescoço e tentam esconder. E é preciso que o crime seja denunciado. Oitava questão, em outros elementos que poderiam compor o anúncio sobre violência contra a mulher e descrevam. Então, que outros elementos você poderia colocar? Então, nesse caso, resposta pessoal, você vai contribuir. Você vai colocar aí o que poderia acrescentar neste anúncio, tudo bem? Então, a exemplo de outras aulas, vamos dar início a um novo assunto.
não menos interessante, muito pelo contrário. Estamos falando de figuras de linguagem, ok? Então você pode estar conferindo aí no seu material, que é um recurso super importante para o entendimento deste assunto. Então vamos lá. Só pegar a caneta aqui, pronto. Tanto na linguagem poética, esse recurso é muito utilizado na linguagem poética, mas também ela pode ser utilizada frequentemente a linguagem figurada, ou seja, em alguma comunicação diária que nós temos aí com algumas pessoas, principalmente com alguns familiares, a gente acaba utilizando também essa linguagem figurada, ok? No caso, aquela que utiliza uma palavra fora do seu sentido restrito, denotativo. Imagine aí, provavelmente você está assistindo a esta aula nesse exato momento. Provavelmente, digamos, uma suposição minha, que esteja na hora de alguma refeição sua, e você diz: mãe, por favor, pai, por favor, traga algo para que eu possa comer, estou morrendo de fome, certo? Então o que seria morrer? Alguém está prestes a digamos, deixar de existir, pelo menos espiritualmente, fazer para alguns a separação do espírito da matéria, não é isso? Então, no sentido denotativo é isso, no sentido real da palavra, a pessoa realmente que vai morrer naquele instante. Mas obviamente que você está utilizando uma expressão no sentido o quê? No sentido figurado, como você observa aqui. Professor, morrer de fome a gente morre, mas não de maneira abrupta, ok? Passamos aí por todo um processo, então usamos aí uma linguagem figurada. Nesse caso, o exemplo que citei trata-se de uma hipérbole, ok? Um exagero. Tudo bem? Então vamos lá, continuando aqui. Esse tipo de linguagem utiliza as figuras de linguagem também chamadas de estilo, tá bom? Que altera o seu sentido convencional, como eu falei, ela foge um pouquinho do sentido real e vai para uma expressividade bem maior, ou seja, própria da língua. Tudo bem? Vamos lá. As figuras de linguagem, elas podem ser classificadas: figuras de palavras ou tropos. Podemos ter figuras de construção ou de sintaxe ou de pensamento. Professor, final de ano, parece que vamos ter aí uma complicação a mais. Que nada. Aqui é só estar atento à definição de cada uma, que você vai conseguir distinguir facilmente. E mais, é provável que você identifique alguma dessas figuras na sua comunicação, nesse exato momento que você está assistindo a esta aula, você pode estar utilizando aí alguma dessas figuras. Tudo bem? Continuando aqui, gente. Figuras de palavras ou tropos. Então, essas figuras de palavras, gente, ocorrem sempre que um vocábulo tem seu sentido real alterado. Professor, ainda bem que estudamos linguagem conotativa e denotativa lá no livro 1, lá no final do livro 1. Isso mesmo. Olha aí, a grande utilidade que está tendo neste exato momento. Então, a comparação, ok? Então, temos essa figura de palavra, a comparação. O que é essa comparação? Ela estabelece uma relação de semelhança entre dois elementos. Semelhança não quer dizer que há uma igualdade, não. Professor, e como é que se dá essa comparação? A partir da utilização de algumas expressões ou termos. No caso, como, assim como, tal qual, tanto, quanto. Então, na figura de palavra comparação, é possível você estar se deparando com essas expressões ou termos para estabelecer essa comparação. Exemplo, professor, um exemplo aí, pelo amor de Deus, vamos lá. É melhor ser alegre que ser triste. Olha aí, nossa comparação aqui.
Alegria é a melhor coisa que existe. É assim, certo? É assim como a luz. Então, ele está comparando aqui que a alegria é melhor que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. Ela traz o quê? É como uma luz num coração. Olha como ele faz esta comparação aqui, tá certo? Compara a alegria com a luz. Tudo bem? Como é que eu vejo como é que eu percebo essa comparação? Através desses conectivos, algo que você já pôde notar logo na definição, tudo bem? Olha aí a presença do nosso como. Então vamos lá. Próximo exemplo, o favo da Jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito. Quem poderia trazer um trecho tão criativo como esse? Obviamente, um grande cearense, né? Um grande escritor, José de Alencar. Ok? Professor, que sentimento mais ufanista é este? Que nada, gente. Existem outros autores também que acaba trazendo aí essa inspiração, ok? De ufanismo. Reacende esse ufanismo que tem dentro de nós. Então vamos lá. A metáfora. Gente, a metáfora ela vai ser uma comparação implícita, tá bom? Por que implícita, professor? Porque nas metáforas eu não conto com as expressões que nós vimos na comparação e nem com alguns termos que também vimos na comparação. Essa metáfora ela é a partir ela faz uma comparação implícita, ou seja, ela compara dois elementos por haver uma semelhança entre eles. Então vamos lá, consiste em uma palavra fora do seu sentido normal, estabelecendo relação de analogia com outra. Como a comparação, essa figura baseia-se em uma semelhança, porém, nela a comparação ela é metal e subjetiva, uma vez que não aparecem expressões ou elementos ligando esses dois termos por haver uma ligação. Então fique atento. Exemplo disso, Iracema, a virgem dos lábios de mel. Ok? Então o que quis dizer com isso? Como você pode observar aqui, Iracema, a virgem cujos lábios eram doces como mel. Olha aí, gente, olha esse trecho aqui na obra Iracema de José de Alencar. Ele compara os lábios dela, ele chega a afirmar que os lábios dela eram doces como um verdadeiro mel. Será que ele denotava aí uma certa paixão durante essa narrativa? Ok? É um romance clássico, eu espero que vocês já tenham tido a oportunidade de ler este romance. Professor, ele é extenso, ele utiliza aí uma linguagem erudita, muito própria da época. Não, mas tenho o prazer de ter contato, tá bom? Com esta obra. Vamos à próxima. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Essa foi profunda, né, gente? Olha aí, a saudade dói como dói arrumar o quarto do filho que já morreu. Olha aí. Tudo bem? Então traz, como você pode observar aqui, através desta metáfora é possível encontrar esta comparação. Aqui você pode observar que nesse exemplo, né, digamos assim, nesse metalinguismo que estou apresentando aqui para vocês, professor, pelo amor de Deus, o que é metalinguismo? É uma explicação da própria língua, ok? Então, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Então, ele diz que a saudade dói, assim como dói arrumar o quarto do filho que já se foi, ok? Então, isso seria a metáfora. Metonímia. Gente, existe várias metonímias. Cuidado. Em algumas atividades, não chamamos aí de metonímia, mas sim pode ser chamado de sínedoc, ok? Sínedoc. Tudo bem? Então, tem como base
tem como base a ideia de vizinhança de sentido, como em bebeu um só copo. Obviamente que a gente não vai beber um só copo, a gente está bebendo o quê? O conteúdo que está nesse continente, e esse continente é o quê? O copo. Então eu posso estar utilizando aí o continente ao invés do conteúdo, tudo bem? Então vamos lá, sabemos que um copo, considerado somente em seu sentido literal, não se pode beber, mas a frase causa esse espanto, pois o copo pode conter algo líquido, isso mesmo. Olha aí, isso você usa constantemente na sua linguagem diária. Mãe, eu quero comer um prato, certo? Mãe, eu vou comer um pote de sorvete inteiro. Obviamente que você não vai comer o pote, mas sim o conteúdo que há nele. Então vamos a eles, aos tipos de sinedoque, ok? No caso aqui é metonímia. Acredito que vocês já tenham visto, como nós já exploramos as figuras de linguagem lá no finalzinho do 6º ano. Professor, estamos no 8º, final de 8º. Será que eu vou lembrar do que nós vimos ver? Vocês têm a memória, uma memória excelente. Então, vão lembrar sim que nós exploramos este assunto lá no finalzinho do 6º ano, tudo bem? Mais específico aí, no final de novembro para o início de dezembro. Então, vamos lá. O autor pela obra, ao invés de citar a obra, eu cito o autor, quem escreveu a obra. Exemplo disso, li Camões e achei os seus sonetos lindos. Então, a obra é de quem? A obra é de Camões. Existe também, gente, outra metonímia, o efeito pela causa, ou seja, eu utilizo o efeito ao invés da causa. Exemplo disso, nas guerras os aviões espalham a morte, ok? Não quer dizer que está saltando aí morte do avião, mas sim são lançadas bombas, ou seja, a causa dessas mortes são as bombas, ok? Então, as bombas é que realmente são a causa da morte, o efeito, ok? Então, vamos lá. O continente pelo conteúdo, como já vimos lá no início, bebeu uma garrafa de refrigerante. Obviamente que ninguém bebe uma garrafa de refrigerante, você bebe o que há dentro dela. O lugar pelo produto, como entrada não dispensava um cheddar, ok? Quem desfruta aí dos fast foods sabe muito bem, utilizou de maneira aí, sem saber o nome do que se trata. No caso, quando você diz, eu quero como entrada um cheddar, ok? Então quer dizer que você quer, aí o nome, o que seria esse cheddar? O nome de um queijo oriundo da Vila Cheddar, localizada em Somerset, ao oeste da Inglaterra, ok? Então, você acaba utilizando aí o lugar pelo produto, tudo bem? Professor, eu só provava disso, só comia dessa iguaria, não sabia que isso dava o nome de um lugar, ok? Assim pode acontecer também aqui na nossa região. Ou você nunca comeu um caicó? Você não sabe o que é um caicó? Pronto, o caicó, gente, é como se fosse uma coxinha de carne de sol. E essa coxinha de carne de sol, ela é produzida onde? Lá no Rio Grande do Norte. Isso mesmo, por isso que chama caicó. Então, professor, pelo amor de Deus, eu me acabava de comer isso e não sabia também disso, mas agora está sabendo, ok? Olha aí, depois desse momento cultural, vamos para o nosso próximo, nossa próxima metonímia, ok? A parte pelo todo. Trabalho porque tenho 6 bocas, ou seja, está citando apenas uma parte da pessoa ao invés do todo, ou seja, ele não tem 6 bocas lá ele não tem, calma gente, ele não tem lá aí uma planta carnívora, tá certo? Não tem aquelas plantas que comem insetos, não, nada disso, ok? Está se referindo aqui a pessoas, ele tem 6 pessoas para alimentar, então isso seria a parte pelo todo. O indivíduo pela classe,
Ou seja, ele cita o indivíduo ao invés da classe que esse indivíduo se inclui. Exemplo disso, depois que descobriram o que ele fez, ficou sendo o Judas da turma. Olha aí, é aquele aluno, né, que gosta de entregar aqueles feitos nada extraordinários que acabou realizando na turma, ok? Então vamos aqui, esse é um caso de indivíduo pela classe, ok? Então vamos aqui. G, o símbolo pelo seu significado. No final do século passado, eram poucos os simpatizantes da coroa. Gente, olha aí, o símbolo. Quando a gente lembra desse símbolo aqui, coroa, está se referindo a quem? Professor, a rei, imperador. Isso mesmo, está se referindo a um governo monárquico, ok? Então, muita atenção aqui. Às vezes a gente se depara e quando diz assim, é o significado, é o símbolo pelo significado, e a gente fica meio que aéreo. Não fique, viu? Olha aqui, está utilizando o símbolo. Imagine aí, todos os microfones rodearam o famoso. No caso, está se referindo a quem? Está se referindo a repórteres, ok? Catacrese. A catacrese, gente, figura que utiliza há um termo já existente com outro significado e com um significado próprio com outro sentido. Um exemplo disso é a barriga da perna, boca do estômago, dente de alho, cabeça de fósforo, cabeça de alho, pé de manga, coração da cidade, ou seja, o centro, né? Isso seria uma catacrese. Perífrase ou antonomasia, substituição de um nome por uma expressão. Então vamos aqui, que apresenta qualidades ou atributos facilmente o que identifica. O pai da aviação, quando a gente fala assim, o pai da aviação, quem é? Obviamente que a gente vai lembrar Santos Dumont, ok? Indo à Europa, não deixe de visitar a Cidade Luz, ok? Então, o que seria a Cidade Luz? Está se referindo a Paris, ok? Sinestesia. Imagine você falando assim, professor, eu estou sentindo um cheiro tão doce desta sala. Professor, estou sentindo uma ausência tão grande do cheiro daquele cheiro arborizado da sala. Ou seja, você está ativando alguns sentidos. Quando você faz isso, estamos utilizando, gente, a sinestesia. Quando é explorado em um trecho literário, alguns dos sentidos, estamos falando de sinestesia. O sol com sua luz quente. Luz quente remete aqui à percepção. Sol remete aí à percepção visual e também à tátil. Sua irmã tem uma voz muito ardida. O que seria essa voz ardida, gente? Está ativando que sentido? A audição. E a ardida é perceptível por quem? Pelo paladar, ok? Então, você pode observar, está explorando aí a percepção gustativa. Figuras de construção ou sintaxe, ok? Então, figuras de construção ou sintaxe são aquelas que, de algum modo, alteram a estrutura normal da frase. Elipse. Professor, quando fala de elipse, lembro logo do sujeito elíptico. Isso mesmo. Quando há omissão de um termo que fica subentendido na frase. Exemplo disso, no auditório, olha aí, até utiliza essa vírgula aqui. Já até dei uma dica no passado de que geralmente a vírgula ela vai estar substituindo um verbo nestas elipses, ok? Então, meia dúzia de espectadores presentes. Então, no auditório, meia dúzia de espectadores, havia meia dúzia de espectadores, ok? Então, vamos aí ao próximo exemplo.
joguei o casaco, entrei, joguei o casaco na cadeira e fui para a cozinha. Então, olha aí. Entrei, eu joguei o casaco na cadeira e fui para a cozinha, ok? Então, temos aqui o exemplo de elipse. Eu entrei, eu joguei. Tudo bem, gente? Vamos lá. Zeugma. O que seria esse zeugma, professor? Pelo amor de Deus, é a primeira vez que eu estou ouvindo falar isso. Gente, zeugma é a omissão de um termo que já apareceu. Cuidado para não confundir com elipse. Elipse fica subentendido. Ele não apareceu antes nem depois. Ok? Então vamos aqui. Eu pedi salada. Ele peixe. Certo? Observe, eu pedi salada. Ele peixe. Então, qual foi o termo que foi omitido, que já apareceu? Pedi. Exemplo disso. Eu pedi salada. Ele pediu peixe. Professor, olha aqui a vírgula de novo substituindo o verbo. Isso mesmo. Então, é possível que isso aconteça tanto na silepse quanto no zeugma. Assíndeto, professor. Assíndeto. Essa é fácil. Eu já ouvi falar. A minha irmã que faz o ensino médio viu isso, mais ou menos nessa época. Então, ela até me ajudou na atividade. Com certeza pode ter coincidido. Então, vamos lá. Professor, então quer dizer que a gente vê isso também no ensino médio? Vê sim, ok? Assíndeto seria o que? A ausência de conectivos. Quando nós estudamos orações coordenadas, vocês viram lá conectivos? Viram sim. Ele liga o que? Orações. Chamei, toquei a campainha e ninguém atendeu, ok? Olha aqui, não há ausência, há ausência de conectivo. Para a ausência de conectivo, eu coloco o que, gente? Vírgula. Chamei, toquei a campainha e ninguém atendeu, ok? Então, isso é um assíndeto, a ausência de conectivos. E o polissíndeto? O polissíndeto é o contrário de assíndeto, é a presença de vários conectivos. Chamei, toquei a campainha e ninguém atendeu. Tudo bem? Olha aí os nossos conectivos. Era pátria e família e vida e tudo. Casimiro de Abreu. Olha aí, gente. Olha o nosso polissíndeto. Era pátria e família e vida e tudo. Tudo bem? Isso é o polissíndeto. Anáfora. Gente, a anáfora é muito legal aqui. Muito mesmo. Vocês, alguns alunos do oitavo ano, dizendo, professor, eu não quero mais produzir poemas porque eu preciso aí contar minhas sílabas métricas, ok? Mas volte atrás, principalmente com a presença de anáfora. Como assim, professor? O que seria uma anáfora? Ela indica a repetição de uma mesma palavra ou expressão, geralmente no início das frases. O vento varria as folhas, o vento varria os frutos, o vento varria as flores. Olha aí. O vento varria, o vento varria, o vento varria. Ok? Então vamos lá. No caso aqui, houve até repetição de o vento varria as flores. Ela era estrela, era flor do sertão, era pérola do oeste, era consolação. Olha aí. Era. Não é isso, gente? Ela era estrela, era flor do sertão, era pérola do oeste. Então seria isso, a anáfora, a repetição de um termo, geralmente no início. Anacoluto. Se você lembra um pouquinho aí do que nós vimos lá em, digamos aí, quando nós estudamos a ordem, certo? A ordem em que uma oração ela pode se organizar, ordem direta e indireta, então, mais ou menos isso. Então, anacoluto, gente, consiste em um termo, prestem atenção aqui, em um termo sem função sintática na frase.
Ele é resultado de quê? Da troca de uma estrutura sintática por outra. Observe, professor, quer dizer que isso é um anacoluto? Essa troca, ele não tem função sintática, pois jurava que seria o quê? Que poderia ser um vocativo. Visualmente aqui eu poderia chamar de vocativo. Não, gente, calma. Isso aqui é um anacoluto. Ele não tem função nenhuma. Ele não tem nenhuma função nessa frase, ok? Não tem nenhuma função. Então, era melhor que alguém lhe fosse fazer companhia. Observem que esse alguém aqui está substituindo quem? Se você observar a segunda parte da definição de anacoluto, vai observar aqui, resultado da troca de uma estrutura sintática por outra. Observem, era melhor que a mãe lhe fosse fazer companhia. Eu acabei fazendo essa troca aqui, ó. Eu retirei mãe daqui, então houve essa troca. Então, e a mãe, ela acaba ficando aqui sem uma função sintática. Tudo bem? Próximo, mulheres. Quem sabe o que se passa no coração delas, ok? Então, perdão. Quem sabe o que se passa no coração dessas criaturas? Observem, criaturas está se referindo a quem? A mulheres. Qual é a função sintática de mulheres? Não tem. Por quê, professor? Porque isso aqui é um anacoluto. Tudo bem? Vamos lá, então observem. Anacoluto, esses termos eles não exercem nenhuma função sintática na frase. Próximo. Inversão ou hipérbato. Na ordem, então, agora sim, estamos falando de inversão, aquilo que encontra aí um pouquinho fora da ordem, ok? Ah, professor, fora da ordem indica sem sentido. Nada disso, tudo bem? Então, na ordem direta, há sujeito. Então, se você tem sujeito, como nós já vimos anteriormente, quando estávamos estudando regência, transitividade verbal, apresento aí para vocês o que seria ordem direta. Sujeito, verbo, complementos verbais, mais adjuntos verbiais. Então, nesse caso, vai haver, na inversão ou hipérbato, há uma quebra, certo? Nessa ordem, podendo haver mudança na ordem desses termos. Ou seja, o sujeito pode estar no meio da oração, o verbo no início da oração, os adjuntos adverbiais no início, no meio, certo? Há essa inversão de posições dentro da oração. Exemplo disso, você pode notar quando você está cantando o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. O que se ouviram, gente? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico. Ou seja, aqui se ouviu um grito de um povo heróico, do brado retumbante, as margens, então se ouviu um grito às margens do rio Ipiranga, o grito de um povo. Então observe que aqui estamos na ordem indireta. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Tudo bem? Então essa é a quebra dessa ordem. No caso, professor, então quer dizer que isso é a inversão em hipérbato? Isso mesmo. Então quer dizer, o que se quis dizer? Então, as margens plácidas do Ipiranga, ou seja, onde foi isso? As margens plácidas do rio Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, ou seja, ouviram o grito de um brado, ouviram o grito de um povo heróico, ok? Então vamos lá. Pleonasmo consiste na repetição enfática, ok? Não quer dizer que a pessoa repetiu lá porque errou, sim, por questões de ênfase, quis dar uma ênfase. A você não lhe dou o direito de me recriminar. Tudo bem? Então, a você não lhe dou o direito de me recriminar. Então, olha esse pleonasmo aqui.
Próxima, mágoas e ressentimentos, deixe-os para trás. Tudo bem? Vamos à próxima. Professor, onde é que está aqui o pleonasmo? Mágoas e ressentimentos são mágoas, ok? E se eu não lhe dou, então seria o que? Recriminar. Olhem aí. Próxima. Quando o objeto é colocado no início da oração e depois repetido por pronome pessoal. Exemplo disso, gente. Na posição em que deveria estar, ocorre um objeto pleonástico. Tanto pode ser direto como indireto. Lembranças, carregas a este coração cansado. Então, note que está sendo repetido. Professor, como é que eu posso ver essa repetição? Através do emprego, desse pronome aqui. Lembranças está sendo repetido, ok? Então, já vimos isso anteriormente, o que seria um objeto pleonástico. Porque há dois objetos na mesma construção, frasal. Trouxe-me a mim recordações, olha aí, trouxe-me a mim, está se referindo, a mesma pessoa do discurso está sendo repetida aqui. Próximo, o pleonasmo em vez de estilístico, pode ser vicioso, cuidado, geralmente a gente comete o pleonasmo não por ênfase, não por estilo, mas sim pelo círculo vicioso na nossa comunicação. Estamos em polos opostos. Se é polo, gente, obviamente que eles são opostos, tá bom? Então, pressupõe aí que às vezes a gente acaba cometendo. No caso, menino, sobe daqui para cima. Obviamente que se você vai subir para cima, né, gente? Então, vamos ter cuidado aí com esses pleonasmos viciosos. Vai chover chuva. Graças a Deus que não chove canivete. Imagine aí. Então, a silepse. Concordância que faz com a ideia implícita e não com a palavra em si. Ou seja, você deve concordar com a ideia e não com a palavra em si que a gente está se referindo. Exemplo disso, existe a silepse de gênero. Vossa Majestade será informado acerca de tudo. Ou seja, essa silepse vai ocorrer por quê? Porque Vossa Majestade está se referindo ao rei. Professor, como é que eu posso verificar isso? Então, se fosse aqui informada, provavelmente seria a rainha, ok? Então, a gente faz a concordância de acordo com a ideia implícita que está aqui na construção e não com a palavra em si, ok? Outro exemplo aqui. Gramado fica totalmente linda no inverno. Gramado, se eu estivesse me referindo lá àquela plantinha, poderia estar dizendo Gramado fica totalmente lindo no inverno. Não, estou me referindo aqui Gramado, no caso a cidade. Essa é uma silepse de que gênero? De gênero. Silepse de pessoa, todos serem responsáveis de pessoa. Então, todos seremos responsáveis se lhe acontecer algo. Então, os fiscais precisamos estar mais atentos. Então, todos se refere a fiscais, terceira pessoa do plural, precisamos, primeira pessoa do plural. Essa seria a silepse de pessoa. De número, fui visitar a família. Estão bem, então a população fugia das ruas, estavam apavorados. Como você pode notar aqui, família, a população estão no singular, não é isso? Então, o verbo aqui, o que é que acontece com o verbo? Ele vai para o plural, então isso seria uma silepse de número. Como foi dito, preste atenção aqui no que é dito. A concordância que se faz, a concordância com a ideia implícita e não com a palavra em si. Professor, se eu tenho um termo que está no singular, então deveria colocar no singular o verbo também. Não, nesse caso você colocou não porque você errou, mas se você está concordando com a ideia implícita e não com a palavra em si. Leia com bastante atenção
verifique na sua atividade quando essa silepse ocorrer. Você está concordando com a ideia implícita, não é com a palavra em si. Professor, mas eu temo cometer um erro de concordância verbal. Não se preocupe, você está estudando silepse, ok? Não se preocupe, você está estudando silepse, não é concordância verbal. Antítese. Antítese, então, ocorre pela aproximação de palavras com sentidos opostos. Onde queres famílias, sou maluco, e onde queres romântico, burguês, onde queres Leblon, sou Pernambuco, e onde queres eunuco, ganharão, onde queres o sim e o não, talvez. Então, como você pode observar que há uma oposição aqui, tudo bem? Há uma oposição, como você pode notar aqui, o sim, o não, tudo bem? Leblon, Pernambuco, ou seja, há uma oposição aí, no caso de cidades. Nesse caso aqui, gente, a antítese já é o início de figuras de pensamento, ok? Então você pode notar aí a oposição entre família, maluco, romântico, burguês, Leblon, Pernambuco, eunuco, garanhão, o sim, o não, talvez. Então essa antítese. Então há uma oposição entre termos. Agora tome cuidado, existe o paradoxo. O paradoxo, ele também existe aí a presença de oposição, mas a oposição, ela se dá por um jogo de ideias contrárias. A explosiva descoberta ainda me atordoa. Eu cego e vejo, olha aí, eu cego e vejo, arranco os olhos e vejo. Há um jogo aqui de ideias contrárias. Na antítese, são palavras no sentido contrário, ok? Aqui são ideias. O eufemismo, olha aqui, figuras de pensamento. O eufemismo é quando eu tento suavizar, abrandar expressões duras, rudes, chocantes. Estou muito decepcionada, pois você faltou com a verdade. Estou muito decepcionado. Você mentiu, ou seja, eu evito a palavra mentiu e digo apenas que faltou com a verdade. Todos os antigos foram estudar a geologia dos campos santos, ou seja, todos morreram. Hipérbole, exagero total. Você não me engana, conheço milhões de pessoas assim, olha aí. O território em guerra transformou-se num mar de sangue. Morreu tanta gente que derramaram tanto sangue que foi possível aí construir um mar. Olha aí o exagero total na hipérbole. Personificação. Gente, a personificação é muito comum quando a gente é criança, não é isso? A gente acaba dando vida a seres inanimados. O dia acabava de fechar os olhos, olha aí, o dia, são características humanas atribuídas a quem? A um ser inanimado, no caso aqui, o dia. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar cantando coisas de amor. Isso é a personificação, ou pode ser chamada prosopopeia. Ironia. Ironia, gente, isso aqui é cearense, que é cearense, é irônico, nem que não queira, não é isso? Então vamos lá. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família. Burra, desculpa, gente, burra como uma porta, um amor de pessoa. Olha aí, que ironia mais linda. Só podia ser de quem, gente? Mário de Andrade, um gênio, não? Gradação. Oscila incerta, odeia ao vento, mas logo encorpa, cresce, avulta, tumultua. Como você pode perceber, essa gradação, você vai percebendo aí uma expressão que ela pode ocorrer do menor para o maior, ou pode ser aí uma descendente, um anticlímax do maior para o menor. Então, olhava, andava, olhava mais uma vez, esboçava uma corrida e de repente correu, ou então corria, andava e parava. Então você pode perceber
A gradação e a degradação, no caso, a descendência. Apóstrofe. O que seria apóstrofe? Professor, não termina não. Pelo amor de Deus, já estamos aí com quase 1000 horas só de ver figuras de linguagem. Calma, está acabando. Não gaste aí a sua hipérbole. Vamos ver aqui apóstrofe, figura em que há invocação, uso de vocativo. E isso mesmo. Ah, professor, então quer dizer que sempre que eu identifico um vocativo, eu estou identificando uma figura de linguagem chamada apóstrofe? Isso mesmo. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Aqui fazendo uma referência. Aqui temos aqui um trecho de um dos poemas de Fernando Pessoa. Ele dizendo que muitos portugueses perderam a vida nas expedições e que o mar só é salgado porque é composta pelas lágrimas das viúvas. Será mesmo, hein? Brincadeiras à parte. Gente, chegamos aí no finalzinho, tudo bem? Então, chegamos no final. Eu espero que você não tenha ficado aí exausto com essa não milhões de horas, mas poucas horas aí de aula sobre figuras de linguagem. É um assunto super interessante. Explore. Professor, mas daqui uns dias já é férias. Nada disso. Explore, estude. Férias só depois. Tchau, gente. Até a próxima.